Você já sentiu como se uma nuvem invisível estivesse pairando sobre a sua vida, trazendo obstáculos inesperados, tristezas sem explicação, ou um peso que você não consegue entender de onde vem? Talvez você tenha tentado seguir em frente, fez tudo o que podia, mas parece que há algo te segurando, te impedindo de prosperar, de ser feliz plenamente. É como se uma maldição silenciosa tivesse se infiltrado nos seus dias, drenando suas forças, sua paz e sua esperança. Não, isso não é exagero, e você não está sozinho. Muitas pessoas vivem assim, lutando contra algo que não conseguem nomear, mas sentem em cada detalhe da rotina. A vida vai perdendo o brilho, os sonhos vão ficando para depois, e um cansaço inexplicável se instala na alma. Mas o que você talvez ainda não saiba é que há uma arma espiritual poderosíssima à sua disposição, esquecida por muitos, mas infalível. O Salmo 91. Esse salmo não é apenas um texto bonito ou uma oração qualquer. Ele é um escudo, uma promessa divina que tem o poder de quebrar correntes invisíveis, desfazer armadilhas espirituais e trazer uma proteção sobrenatural sobre sua vida e sua família. Quando declarado com fé e entendimento, o Salmo 91 se transforma em uma fortaleza espiritual inabalável. E hoje, você vai aprender a usá-lo como nunca antes. Mas antes de continuar, preciso te perguntar algo com o coração. Você já teve a sensação de que certas situações se repetem na sua vida como ciclos viciosos, sempre te puxando para trás? Problemas que voltam mesmo quando você pensa que finalmente está livre? Isso pode ser mais do que coincidência. Pode ser um laço espiritual, uma maldição que precisa ser quebrada na raiz. E a boa notícia é que existe um caminho para isso. A palavra de Deus, viva e ativa. Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada transformadora. Uma jornada que começa agora, mas pode ecoar pela sua vida inteira. Você não vai apenas ouvir palavras bonitas, vai sentir cada palavra tocar sua alma como um bálsamo, como uma luz entrando nos cantos escuros do seu coração. O Salmo 91 é como um grito de socorro e, ao mesmo tempo, um manto de segurança para aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. Se você tem vivido ataques espirituais, se sente constantemente ansioso, perseguido, ou se já tentou de tudo e nada parece funcionar, então essa mensagem é para você. Não por acaso, não por coincidência. É Deus te chamando para um refúgio onde mal nenhum pode te atingir. Um lugar de paz real que não depende de circunstâncias externas, mas de uma aliança profunda com o Altíssimo. Você está prestes a descobrir segredos espirituais que podem mudar completamente a maneira como você enfrenta seus dias. Este não é apenas mais um vídeo devocional. É um encontro com o poder que emana do trono de Deus. E quando você compreender isso, quando deixar essas palavras entrarem no seu espírito, nada será como antes. Eu sei que talvez você esteja cansado de promessas vazias, de palavras que não geram mudança. Mas o que você vai vivenciar aqui vai além do emocional. É espiritual, é bíblico, é eterno. E tudo começa quando você decide abrir o coração e deixar que a verdade de Deus te envolva por completo. A cada versículo do Salmo 91, uma muralha invisível se levanta ao seu redor. Uma blindagem celestial contra ataques, invejas, palavras malditas e laços de destruição. Sim, é possível quebrar toda a maldição que foi lançada sobre você. E a chave está nesta oração. Neste momento de entrega. Neste mergulho profundo no que Deus preparou para te libertar. Você está preparado para dar esse passo de fé? Para permitir que a palavra transforme sua atmosfera espiritual, sua casa, suas emoções, sua saúde, seu futuro? Então, permaneça comigo até o final. Porque hoje, a sua vida pode mudar para sempre. O abrigo do Altíssimo, onde toda maldição perde o poder. Há um lugar secreto, onde o medo não entra, onde nenhuma maldição tem acesso e onde a alma encontra descanso verdadeiro. Esse lugar não é geográfico, é espiritual. É o esconderijo do Altíssimo.
O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma promessa bonita, é um convite. Um chamado divino para entrar num refúgio onde o mal não tem permissão para operar. Muitas pessoas vivem expostas espiritualmente porque estão longe desse esconderijo. Estão expostas às palavras negativas, à inveja, ao desânimo, às armadilhas do inimigo. E quando não buscamos esse abrigo em Deus, nos tornamos vulneráveis. Vulneráveis a maldições familiares, ataques espirituais, doenças da alma. Mas o Salmo 91 começa revelando o segredo da proteção verdadeira: habitar, permanecer, viver na presença do Altíssimo. Habitar significa não visitar de vez em quando. Não é clamar por Deus apenas quando as coisas dão errado. É viver nele, confiar nele diariamente, conversar com ele, andar com ele e fazer dele o centro da sua vida. E quando isso acontece, o inimigo não encontra mais brechas. A escuridão não consegue mais permanecer onde há luz constante, porque aquele que habita no esconderijo de Deus é cercado por muralhas invisíveis de fogo e glória. O mundo espiritual é real. Assim como bênçãos podem ser liberadas sobre a sua vida, maldições também podem ser lançadas, muitas vezes sem que você perceba. E o único lugar onde essas maldições não têm poder é na sombra do Onipotente. Quando você está coberto por Deus, não há encantamento, palavra maldita ou força contrária que possa te atingir. Elas podem até tentar, mas serão quebradas antes mesmo de chegarem até você. Quantas vezes você já sentiu como se estivesse sendo observado, perseguido espiritualmente, como se algo estivesse drenando sua energia sem explicação? Isso não é só cansaço. Isso pode ser espiritual. E o Salmo 91 não apenas revela isso, ele te dá a arma para vencer. Quando você escolhe habitar na presença de Deus, algo sobrenatural acontece. Você muda de território. Você sai da zona de ataque e entra na zona de proteção divina. Talvez você tenha crescido ouvindo que isso é coisa da sua cabeça, que não existe maldição, que basta pensar positivo e tudo se resolve. Mas a realidade espiritual é muito mais profunda do que isso. E enquanto muitos ignoram, outros vivem presos em ciclos que só se quebram com oração e entrega. Por isso, não ignore o que o seu espírito já sabe. Você precisa se refugiar em Deus. Hoje, Deus te convida a entrar nesse esconderijo, a se afastar do barulho, das distrações, das influências que tentam roubar sua fé, a se abrigar nele. Porque quando você escolhe esse lugar, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum laço de destruição tem poder sobre sua vida. E essa escolha, feita com fé, pode ser o início de uma libertação definitiva. Libertação do invisível, o poder de quebrar maldições ocultas. Muitas maldições que atuam na vida das pessoas não são visíveis. Elas se disfarçam de má sorte, de repetição de padrões, de portas que se fecham inexplicavelmente. Você já percebeu isso? Que mesmo se esforçando, há áreas da sua vida que parecem trancadas, como se algo invisível estivesse bloqueando seu caminho? Isso não é acaso. Isso é espiritual. E o Salmo 91 entra aqui como um manto de revelação e libertação, ao declarar com fé: direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você está fazendo mais do que repetir palavras. Está declarando guerra contra o que te aprisiona. Está trocando alianças. Está rompendo laços com o medo, com a insegurança, com pactos inconscientes que foram feitos sobre sua vida. Está escolhendo confiar, mesmo sem entender tudo. O inimigo opera na legalidade. Se há brechas, ele entra. Maldições geracionais, palavras lançadas na infância, experiências traumáticas que abriram portas. Tudo isso pode se transformar em correntes invisíveis. Mas quando você invoca o nome do Senhor, essas correntes começam a estalar, a rachar, a se desfazer. Porque não há nome maior.
Não há força mais poderosa do que a do nosso Deus. É por isso que este salmo é tão usado em momentos de guerra espiritual. Porque ele carrega em si autoridade. Ele invoca o abrigo do Altíssimo, sim, mas também ativa uma força de combate contra o mal. E essa força não depende do quanto você se sente forte. Ela se manifesta quando você escolhe confiar, mesmo fraco, mesmo cansado, mesmo com dúvidas. Porque Deus não precisa da sua perfeição, ele precisa do seu coração. O Salmo 91 é como um decreto, uma declaração espiritual que corta o mundo invisível como uma espada de luz. E quando você declara isso com fé, você está rompendo pactos antigos, cancelando sentenças espirituais que foram escritas contra você. Você está dizendo ao inferno: aqui, não mais. Essa vida agora está coberta pelo sangue do Cordeiro. Talvez você esteja lutando há anos contra algo que você nem sabe nomear. Mas hoje, você pode fazer diferente. Hoje, você pode declarar em voz alta: Tu és o meu Deus, em quem confio. E ao fazer isso, saiba, o céu está se movendo a seu favor. Anjos são enviados. Portas começam a se abrir. Correntes começam a cair. E a presença de Deus invade onde antes só havia medo e escuridão. Deus não te trouxe aqui por acaso. Essa é uma convocação divina para quebrar tudo aquilo que tem te impedido de viver plenamente. Repita comigo: Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu refúgio. Quebra toda a maldição sobre a minha vida. Liberta-me, Senhor. Essa simples oração, feita com o coração, pode ser o ponto de virada da sua história. Livramento sobrenatural, quando Deus intervém por você. O salmo continua: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essas palavras são tão poderosas porque revelam que Deus vê o que você não vê. Ele conhece as armadilhas, os ataques ocultos, as ameaças disfarçadas. Muitas vezes, enquanto você dorme, Ele está lutando por você. Enquanto você pensa que está só, Ele já está arquitetando o livramento. O laço do passarinheiro simboliza os planos ocultos do inimigo. São armadilhas preparadas com inteligência para te derrubar, te frustrar, te distrair do propósito de Deus. Mas o Senhor promete: Ele vai te livrar. Isso não é condicional à sua força, mas à sua confiança nele. Ele é aquele que age nos bastidores, que corta cordas invisíveis, que fecha bocas que te caluniam, que bloqueia ataques antes mesmo de chegarem até você. E a peste perniciosa representa os males que assolam em silêncio. Podem ser doenças, pensamentos destrutivos, sentimentos de morte, ansiedade profunda. São pragas da alma e do corpo que tentam te consumir aos poucos. Mas a promessa é clara: Deus te livrará. Isso significa que você pode descansar, que há uma cerca invisível ao seu redor, protegendo sua mente, seu coração e até sua saúde. Mas há uma condição: confiar. Sim, a confiança é a chave que destranca os livramentos do céu. Quando você escolhe confiar mesmo no caos, você está dizendo: Senhor, assume o controle. E Deus honra essa entrega. Ele se manifesta como Pai, como protetor, como guerreiro. E ele jamais perde uma batalha. Você pode até não enxergar agora, mas há livramentos acontecendo na sua vida neste exato momento. Coisas que Deus evitou que você enfrentasse. Pessoas das quais Ele te afastou. Caminhos que Ele bloqueou para te preservar. A cada dia, Ele prova que está lutando por você. E o Salmo 91 é o lembrete dessa verdade. Você não está desamparado. Talvez o que você precise hoje não é de mais força, mas de mais fé. Fé para entregar. Fé para descansar. Fé para confiar que mesmo que tudo pareça fora do lugar, Deus está operando um livramento invisível, silencioso, mas real. E esse livramento será a sua libertação. Declare hoje: Senhor, livra-me das armadilhas, cura meu corpo e minha alma, me cobre com tuas asas. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. Essa oração simples e sincera move o coração de Deus, e Ele virá ao seu encontro.
Debaixo das asas de Deus, a proteção que quebra o medo. O Salmo 91 nos dá uma das imagens mais lindas da proteção divina. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aqui Deus se revela como um pai protetor, como uma águia que esconde seus filhotes sob suas poderosas asas. É um chamado à intimidade, ao aconchego da presença dele, onde o medo não entra e a angústia perde a força. Quantas vezes você já quis apenas desaparecer, fugir de tudo e de todos, porque o mundo lá fora estava cruel demais? Quantas vezes desejou um abraço, um refúgio, um lugar seguro para respirar sem dor? Deus oferece exatamente isso, não como uma fuga, mas como uma cura. Debaixo das asas dele, você não está apenas escondido. Você está sendo restaurado. É ali, nesse lugar secreto, que as feridas começam a cicatrizar. Onde o coração quebrado começa a bater de novo com esperança. Onde o medo é substituído por confiança. Porque estar debaixo das asas de Deus não é uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual que te blinda. Nenhuma maldição, nenhuma seta, nenhuma palavra maligna pode atravessar esse abrigo. Mas para estar debaixo dessas asas, é preciso se achegar. É preciso deixar o orgulho, a pressa e o barulho do mundo do lado de fora. É preciso se render. Não como quem desiste, mas como quem entende que sozinho não dá mais. E quando você faz isso, quando se permite descansar em Deus, você sente a paz que excede todo entendimento. É nessa hora que tudo muda. As situações externas podem continuar difíceis, mas dentro de você, uma fortaleza se ergue. Você sente que não está mais lutando com as próprias mãos. Que agora há um escudo, há um abrigo, há asas cobrindo sua vida. E isso muda tudo, inclusive o seu futuro. Talvez hoje você só precise parar e dizer: Senhor, me acolhe debaixo das tuas asas. Eu preciso desse abrigo. Eu estou cansado. Eu estou ferido. Mas eu confio em ti. Essa oração simples pode ser o início de uma nova fase, onde não há mais lugar para a maldição, para o medo, para a solidão, só para a presença de Deus. Permita-se sentir agora. Há asas sobre você. Há uma cobertura divina envolvendo sua casa, seus filhos, sua mente. E enquanto você escuta essa palavra, o céu está se movendo em sua direção. Setas que voam, como Deus te protege da guerra invisível. O versículo 5 do Salmo 91 diz: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Aqui, Deus nos mostra claramente que há uma batalha acontecendo, de dia e de noite. Mas Ele também promete: você não vai temer. Isso não significa que o mal deixará de existir, mas sim que ele perderá o poder de te assustar e te dominar. As setas que voam de dia representam os ataques diretos visíveis. São crises financeiras, doenças, problemas familiares, notícias que te abalam. Já os espantos noturnos são as ameaças ocultas, a ansiedade que aparece de madrugada, os pensamentos que te tiram o sono, os pesadelos, as sensações de opressão. E Deus diz: você não precisa temer, porque quando Ele está com você, o medo é desarmado. A seta pode ser lançada, mas ela não vai atingir seu coração. A noite pode parecer longa, mas você não estará só. A sua confiança no Senhor se torna como um escudo que bloqueia, que protege, que dissipa todo o mal. E quanto mais você declara essa palavra, mais forte esse escudo se torna. O inimigo quer te ver apavorado, dominado pelo medo, pelas más notícias, pela incerteza. Mas Deus quer te ver firme, de pé, mesmo no meio da tempestade. E é por isso que o Salmo 91 é tão poderoso, porque ele coloca a verdade espiritual acima dos fatos visíveis. Ele te lembra que você está cercado pelo exército celestial. Quando você ora com base nessa palavra, você ativa proteção ao seu redor. O céu entra em movimento. As setas se quebram antes de chegar. Os planos do inimigo são frustrados, porque Deus vê o que você não vê. E Ele age por você.
Talvez você tenha vivido noites de pavor, momentos em que achou que não fosse suportar. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai declarar: eu não temerei, porque o Senhor é meu escudo. Nenhuma seta vai me derrubar. E enquanto você declara isso, a paz vai invadir seu ambiente, sua mente, sua alma. Deus não prometeu ausência de batalhas. Ele prometeu vitória nas batalhas. E isso já está se cumprindo agora, na sua vida. 1000 cairão. A vitória que não depende das circunstâncias. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse é um dos versículos mais conhecidos do Salmo 91. E também um dos mais poderosos. Ele nos lembra de uma verdade libertadora. O caos pode estar ao redor, mas não precisa estar dentro de você. Em tempos de crise, o mundo desmorona. Pessoas entram em desespero. Famílias são destruídas. E às vezes, tudo parece estar caindo ao seu redor. Mas a palavra de Deus te coloca em outro lugar. Um lugar de segurança, mesmo em meio à guerra. Um lugar onde você pode permanecer em pé, mesmo quando todos estão caindo. Essa promessa é individual. Mas tu não serás atingido. Ou seja, Deus está olhando para você. Está colocando um escudo só seu. Está dizendo: eu sei teu nome, eu vejo tua dor, e eu mesmo vou te guardar. Isso não significa que você não terá lutas. Significa que as lutas não vão te vencer. Há maldições que passam de geração em geração. Ciclos que se repetem. Mas Deus está dizendo: aqui, para. Com você, termina. Porque quando você escolhe confiar, quando se posiciona espiritualmente, o padrão muda. A maldição é quebrada. A linhagem é purificada. O sangue de Jesus cobre sua história. Talvez você esteja vendo tudo ruir. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: você vai permanecer. Você vai vencer. Eu sou contigo. Essa palavra não é apenas conforto, é estratégia espiritual. Deus quer te blindar por dentro, para que nada externo consiga te derrubar. Declare com fé agora: 1000 podem cair ao meu lado, mas eu não serei atingido. Deus me guarda. Deus me sustenta. Essa fé vai te manter firme quando o chão parecer tremer. E vai mostrar que você não depende das circunstâncias. Você depende do Deus Todo-Poderoso. A promessa está viva e está sendo cumprida agora, na sua vida. Anjos ao redor. Você nunca está sozinho. O Salmo 91 também traz uma promessa angelical poderosa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus, em sua infinita bondade, envia anjos, seres espirituais, para nos guardar. E talvez você nem imagine, mas há anjos caminhando com você neste momento. Eles estão ao seu redor quando você vai trabalhar, quando dirige, quando dorme, quando chora. Eles estão em ação nos bastidores, bloqueando acidentes, impedindo tragédias, frustrando ataques. Porque Deus os envia com uma ordem clara: te guardar. Você nunca esteve sozinho, mesmo nos seus piores dias. Mesmo quando todos te abandonaram, mesmo quando você se sentiu invisível, Deus viu. E Ele cuidou. E ainda cuida. Há uma guarda celestial sobre sua vida, e isso é real. Não é fantasia. É espiritual. É bíblico. É verdade. Esses anjos também te ajudam em guerra espiritual. Quando você ora, quando você declara a palavra, eles se movem. Eles lutam por você. Eles abrem caminhos onde não havia saída. E muitos dos seus livramentos foram resultado da ação deles. Por isso, continue orando. Continue confiando. Continue declarando o Salmo 91. Porque a cada palavra, você está dando munição espiritual ao céu. Está autorizando Deus a mover os céus a seu favor. E Ele move. Ele age. Ele protege. Você pode não ver com os olhos naturais, mas os céus estão cheios de movimento por causa da sua fé. E se você chegou até aqui, é porque os anjos já te sustentaram muitas vezes, e ainda vão continuar. Porque você é precioso demais para Deus.
A resposta de Deus, a promessa que muda tudo. Nos últimos versículos do Salmo 91, Deus fala em primeira pessoa. Ele não apenas promete proteção, ele se compromete. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está o segredo de tudo: apegar-se a Deus com amor. Não é religiosidade, não é rotina, é relacionamento, é apego, é intimidade. É dizer: Senhor, eu te amo, eu confio em ti, eu quero viver contigo. E quando isso acontece, Deus se levanta. Ele livra, ele responde, ele honra. Deus termina esse salmo com promessas firmes. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Com longura de dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é mais que livramento. É salvação, glorificação, vida longa, resposta divina. Talvez você esperava apenas consolo, mas Deus quer te dar vitória. Quer reverter diagnósticos, restaurar famílias, abrir portas, te mostrar o sobrenatural, porque quando você se apega a Ele, você ativa promessas eternas. Hoje você pode dizer: Senhor, eu me apego a Ti, quebra toda a maldição, me mostra a Tua salvação, e essa oração será ouvida. Porque o Deus do Salmo 91 ainda responde, e agora é com você. Volte a essa oração sempre que precisar. Declare com fé, confie, e veja com seus próprios olhos. Toda maldição cairá por terra, e sua vida será transformada. Amém.